Está escrito em Salmo 40, versículo 6, o seguinte: Sacrifícios e ofertas não quiseste, os meus ouvidos abristes, holocaustos e ofertas pelo pecado não requerestes. Meu irmão, minha irmã, no versículo 6 do Salmo 40, o salmista faz uma declaração significativa sobre o tipo de sacrifício que Deus realmente deseja de seus filhos. O versículo começa com uma declaração intrigante: Sacrifícios e ofertas não quiseste. Durante o período do Antigo Testamento, o sistema sacrificial era uma parte central da adoração a Deus. Deus havia instituído ofertas de sacrifícios como uma maneira de o povo se aproximar dele, oferecendo animais como uma expiação pelos pecados. Entretanto, o salmista está refletindo sobre algo mais profundo que Deus deseja. Embora os sacrifícios e ofertas fossem exigidos pela lei de Moisés, ele reconhece que, no fundo, Deus não quer apenas os rituais externos. Os sacrifícios de animais, por mais significativos que fossem naquela época, não eram o fim último do relacionamento com Deus. Eles serviam como uma ilustração do perdão de Deus e da necessidade de um sacrifício para cobrir o pecado. Contudo, o desejo de Deus vai além de rituais religiosos ou ofertas externas. O que Deus realmente quer é um coração sincero que busque um relacionamento genuíno com Ele em obediência e confiança. Essa declaração do salmista nos desafia a refletir sobre nossas próprias atitudes em relação a Deus. Muitas vezes, podemos nos concentrar nas práticas externas, frequentar a igreja, fazer boas obras, cumprir obrigações religiosas, mas nos esquecer de que Deus deseja algo mais profundo, um coração disposto a ouvi-lo e obedecer. A segunda parte do versículo, ele diz: Os meus ouvidos abristes. Faz um contraste com o primeiro versículo, onde se fala dos sacrifícios. O salmista aponta para algo mais importante do que o simples ato de fazer sacrifícios, que é ouvir a Deus. Quando ele diz, os meus ouvidos abristes, ele está expressando que Deus não deseja apenas rituais ou sacrifícios externos, mas um coração atento e disposto a ouvir a sua voz. Abrir os ouvidos significa estar disposto a ouvir, entender e obedecer ao que Deus fala. A abertura dos ouvidos simboliza a receptividade e a prontidão para responder à voz de Deus, para entender a sua vontade e para seguir os seus caminhos. Deus quer que busquemos uma relação de comunicação com Ele, em que estamos não apenas realizando rituais, mas genuinamente ouvindo a sua palavra e agindo de acordo com ela. Para nós, isso significa mais do que simplesmente ouvir sermões ou estudar a Bíblia. Significa uma atitude de humildade e disposição para colocar em prática o que aprendemos, buscando viver conforme a vontade de Deus. Quando Deus abre nossos ouvidos, Ele nos prepara para obedecer. E essa obediência é o verdadeiro sacrifício que Ele deseja de nós. Finalmente, o salmista declara que holocaustos e ofertas pelo pecado não requereste. Esta é uma afirmação mais profunda que aponta para o entendimento de que, embora Deus tenha instituído os sacrifícios da lei, Ele não se contenta com rituais vazios ou ações externas que não vêm de um coração sincero. Os holocaustos e as ofertas pelo pecado, que eram feitos para cobrir o pecado do povo, não têm valor se não são acompanhados de um coração contrito e disposto a obedecer a Deus. A Bíblia, em várias passagens, ensina que o sacrifício mais agradável a Deus
é um coração quebrantado e arrependido. Deus deseja que nos acheguemos a Ele com sinceridade, reconhecendo a nossa necessidade de Sua graça e misericórdia e que busquemos viver segundo os Seus mandamentos. O salmista nos ensina que Deus não quer sacrifícios externos vazios, mas um coração disposto a ouvir e obedecer. Quando vivemos em sintonia com a vontade de Deus, a nossa adoração não se limita a práticas externas, mas se reflete em nossas atitudes diárias, em nossa disposição para viver conforme os seus princípios. Por isso, quando nos aproximamos de Deus, devemos nos perguntar: estamos fazendo tudo o que Ele pede ou estamos apenas cumprindo obrigações externas? O Salmo 40, versículo 6, nos ensina que Deus não deseja sacrifícios vazios ou práticas religiosas superficiais, mas corações sinceros, dispostos a ouvir a sua voz e obedecer à sua vontade. O sacrifício mais precioso que podemos oferecer a Deus é a nossa obediência, uma obediência que vem de um coração humilde e contrito, disposto a seguir os seus caminhos. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.